Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nós estamos aí estudando juntos o livro de Efésios, um livro aí do Novo Testamento, uma carta paulina, foi o apóstolo Paulo que escreveu para a igreja em Éfeso. E hoje nós iremos ver a lição de número 5. Nós já estamos na lição de número 5. Nas aulas passadas aí nós já aprendemos bastante coisa. Já vimos aí a apresentação, como Paulo se apresentou à igreja em Éfeso. Nós vimos aí que Deus é a bênção, dele que parte todas as nossas bênçãos, que ele nos escolheu. Vimos aí também que Jesus Cristo, ele nos comprou, ele nos redimiu. É como se nós fôssemos escravos e ele tivesse pago um alto preço para nos libertar, né? Então, o sacrifício de Jesus da cruz nos redimiu. E vimos também que todas as coisas convergem nele. Enfim, pessoal, nós vimos aí um pouco sobre Deus, um pouco sobre Jesus Cristo e hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o Espírito Santo, ok? Mas antes de entrar na aula de hoje, de fazer aí uma relembrança, né? Recapitular aí a aula passada, que é a aula número 4. Queria dizer para vocês que estão chegando agora que aqui no canal tem algumas playlists e tem dois cursos já que eu finalizei. Um curso é o Alicerce Firmes da Criação até Cristo, né? Ou seja, nós vamos aprender desde o livro de Gênesis até o livro dos Evangelhos, passando aí por toda a história, né, do Antigo Testamento. Tem o livro também de Apocalipse que nós estudamos aí, que é o curso de Escatologia. Então, se você não entende muito sobre ou não sabe o que é arrebatamento, tribulação, grande tribulação, guerra do Armagedon, milênio de Cristo, todas essas coisas, então que você possa fazer também, possa assistir às aulas dessa playlist que é sobre estudo de escatologia, né? Ou é o estudo das coisas que vão acontecer nos últimos dias dessa era aqui na Terra. E é um curso muito importante para você aprender, porque nós estamos aí vivendo um período que a palavra de Deus está se cumprindo, ok, pessoal? Existem tantas coisas acontecendo aí no mundo inteiro, né? Eu que diariamente acompanho os acontecimentos, então eu vejo a palavra de Deus se cumprir a cada dia. E eu creio que os momentos dos últimos dias aqui na Terra estão próximos, tá, pessoal? Não sei determinar e ninguém sabe também quanto tempo ainda nos resta antes da volta de Jesus Cristo, mas o que nós temos são os sinais, né? Os sinais que Jesus nos ensinou, os sinais que estão acontecendo. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós tivermos sabedoria para entender o que Ele nos deixou e ver, né, com os nossos olhos espirituais, o que está acontecendo ao redor do mundo, então esses são os sinais que vão nos orientando, né? Eu sempre falo aqui, ensino também que Israel, o povo de Israel, a terra de Israel, é o nosso relógio escatológico. Se nós olharmos para aquele povo, para aquela terra, é algo de muito importante também para nós sabermos como está se desenvolvendo, se desenrolando aí as profecias que estão na Bíblia, ok? Então, um curso muito importante. Veja na playlist do canal aí. A playlist é Estudo de Escatologia, são 22 ou 23 aulas, mais ou menos, mas é muito importante você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer, tá? E esse que é o terceiro curso que eu estou ministrando no canal, que é o curso sobre o livro de Efésios, né? Nós estamos estudando somente o livro de Efésios. Então, nós hoje estamos na quinta aula, aula número 5, e até agora nós vamos ver até o versículo 14 do capítulo 1. Então o livro de Efésios tem 6 capítulos. Nós ainda estamos aí vamos aprender hoje, né, sobre o versículo 13 e 14 do capítulo 1. Então nós estamos vendo aí o livro de Efésios com bastante detalhes, tá ok, pessoal? Então vamos estar orando para dar início. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais essa semana, por mais esse dia de vida com saúde na tua presença, Senhor. Muito obrigado por mais essa aula
que o Senhor está permitindo, Pai, eu ensinar, que o Senhor está aí permitindo aí as pessoas a aprenderem, a verem, a escutarem mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa realmente a cada dia se revelar a nós, que o Senhor possa a cada dia nos instruir, que o Senhor possa a cada dia tirar as dúvidas do nosso coração, que a cada dia o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, ó Deus, para que não tropeçamos e caímos durante a nossa jornada. Que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar as portas que o Senhor tem aberto. Que o Senhor possa também nos mostrar aquelas portas que o Senhor tem fechado, Pai. Que nós possamos reconhecer, ó Senhor, a sua soberania, ó Deus. Possamos reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. E que o de mais importante, Senhor, de mais precioso, ó Pai, o nosso tesouro que nós temos, é a nossa fé em Ti, ó Deus. É a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É crermos, ó Pai, com toda a esperança, com toda a força, ó Pai, na vida eterna, Senhor, naquilo que ainda está por vir, ó Deus. Que o Senhor fique conosco durante esta aula. Ministra, Senhor, em nós Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos ensina, Senhor, tira nossas dúvidas. Enfim, ó Pai, que essa aula possa ser de grande valor para mim e para todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Deus. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, nossa lição de hoje. Estudo do livro de Efésios, lição número 5, o Espírito Santo, né? Até as aulas passadas, desde a lição 1 até a 4, eu pus o título Como Fomos Eleitos, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Então, a gente continua ainda nesse assunto do Fomos Eleitos, mas agora eu quero aqui destacar o que a gente vai aprender com mais detalhes durante a lição. Então, essa lição nós vamos ver mais sobre o Espírito Santo, né? Como Deus nos selou com o Espírito Santo. Enfim, para dar uma recapitulada, né, uma relembrada na aula, na lição de número 4, que nós vimos a semana passada, pegar os pontos principais. Então, nós vimos aí para que Deus nos escolheu. Então, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, né, na presença dEle. Por que Deus nos adotou como filhos? Então, Ele nos adotou para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente através de Jesus. Porque foi Jesus quem fez o sacrifício por nós. Bom, então Jesus é o centro de todas as coisas. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou e Ele também nos manda nós seguirmos em frente. E todas as coisas, nós aprendemos que todas as coisas convergem em Jesus. Até o final dos tempos, e aí depois do final dos tempos, quando vier nova terra, novos céus, todas as coisas convergem em Jesus, né? Todas as coisas são para a honra e glória do Senhor. E nós vimos também que nós fomos escolhidos em Cristo, né? Tendo Cristo como nosso Senhor e Salvador. Através do sacrifício de Jesus é que nós hoje temos essa condição de sermos escolhidos pelo Pai. Porque de nós mesmos nós já aprendemos que não temos nada de valor, né? Nós somos pessoas não ruins, mas um pouco pior que ruins, né? Então o que nos salva realmente é o sacrifício de Cristo. O que nos salva realmente foi o sangue de Cristo derramado por nós e que hoje Deus nos escolhe através desse sacrifício. Então ele nos escolhe, não nos escolhe por causa das nossas boas ações ou das nossas boas intenções. Não, nada disso. Ele nos escolhe porque assim ele determinou e porque é vontade dele, tá? Através do sacrifício de Jesus. Esse é o ponto principal. Bom, se você está interessado, né? Se você não viu a aula passada, a lição 4, e está interessado nesses assuntos aqui, é só você voltar na lição de número 4 e rever a aula. Bom, então a aula de hoje, lição 5, nós vamos começar aí, né? A natureza, ponto 4 aí do capítulo 1, a natureza da bênção é o Espírito Santo, né? Nós vamos ver aí quais são as obras do Espírito Santo sobre a nossa vida, como é que Deus usa o Espírito Santo para nos abençoar. Então nós vamos ver aí o versículo 13 e 14 do livro de Efésios, capítulo 1, tá? O evangelista D.L. Moody disse certa vez: eu acredito
que o momento em que nosso coração está vazio de orgulho, egoísmo, ambição e tudo o que é contrário à lei de Deus, o Espírito Santo habita cada esquina dele. Mas, se o nosso coração está cheio de orgulho, presunção, ambição e valores do mundo, não há lugar para o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos esvaziar antes que possamos ser cheios, né? Então, o que acontece, pessoal? Imagina um copo de água, né? Um copo lá, tá com algum produto, né? Um produto sujo, alguma água suja, alguma coisa assim. Você vai derramar nele outro líquido, o que vai acontecer? Vai transbordar. Pode até ser que misture, pode ser que o líquido, depende da densidade, né? O líquido que está lá venha a sair e a água vai encher. E pode acontecer várias coisas, né? Mas, para nós termos a certeza, se eu quiser tomar uma água bem limpinha, né? Uma água fresca, o que eu tenho que fazer com um copo que está com outro produto sujo? O que normalmente nós fazemos? A gente pega aquela água suja ou aquilo que está no copo, nós jogamos fora, nós pegamos lá a buchinha com sabão, né, detergente, limpamos o copo, enxaguamos, passamos água e depois que ele está limpinho, né, aí sim nós vamos preencher com a água fresca e tomar aquela água fresca. Então é isso que o D.L. Moody disse, né, que a nossa vida também tem que estar limpa, tem que estar vazia e limpa, para que o Espírito Santo de Deus venha nos encher, né? Então tudo aquilo que hoje nós fazemos, tudo aquilo que hoje não pertence a Deus, não é da vontade de Deus, e nós sabemos que Deus não se agrada com todas as coisas, então primeiro nós temos que nos esvaziar, nos arrepender, pedir perdão, deixar de fazer essas coisas e ir limpando, né, a nossa vida, o nosso corpo, para que Deus possa nos encher com seu Espírito, ok? Então, o Espírito Santo de Deus nos enche. A partir do momento que nós estivermos prontos, o Espírito Santo de Deus vai nos encher e nos usar tremendamente, mudar a nossa vida tremendamente. Então, o versículo que nós vamos ver aí é o versículo 13, parte A, tá? Que fala sobre a palavra da verdade, né? O que é a palavra da verdade? Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, que o salvou. Então, o que é a palavra da verdade que salvou? O evangelho, tá? Então, quando vocês ouvem o evangelho, que são os ensinamentos de Cristo, e creem, não só ouvem, mas acreditam realmente, creem no Evangelho, ele vai vos salvar, né? A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela pode tirar tudo aquilo que nós temos dentro de nós, que Deus não se agrada, nos limpa, nos purifica e nos salva, né? A palavra de Deus nos deixa prontos para que o Espírito Santo possa vir em nossas vidas, possa nos direcionar, possa nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Então a palavra de Deus é tremenda em nossas vidas. Então o mundo em que Paulo viveu, na época que Paulo estava vivo, né, um pouco logo depois de Cristo, era cheio de ideias distorcidas e filosofias erradas a respeito de Deus. Bem parecido com o nosso mundo de hoje, né? O nosso mundo de hoje está assim, com muitas críticas às pessoas que são corretas que eu digo é aquelas que querem seguir a palavra da verdade, né? Aquelas que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, que querem fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus quer que se faça, né? Então nós somos muitas vezes taxados de pessoas que estão sendo indo na direção contrária do mundo, vamos dizer assim, né? Estamos sendo pessoas que não está aceitando os que os outros querem fazer, né?
Nós que somos mais conservadores, assim somos chamados de conservadores, nós não aceitamos tudo que o mundo está propondo, né? E aí nós somos taxados, né, de pessoas que são caretas, pessoas que são muito tapadas, pessoas que não enxergam, né, para os lados, só enxergam numa direção. Enfim, somos aí taxados de vários nomes e não é bem assim, né? Nós sabemos que o mundo está caminhando de mal a pior, né? Nós sabemos aí que existe um grupo, né, ou uma ordem, vamos dizer assim, uma ordem mundial que está impondo tudo isso que nós estamos vendo, né, tudo isso que nós estamos convivendo, todas essas mudanças de que eu posso ser o que eu quero e fazer o que eu quiser, né? Então existe um grupo que está fazendo isso com as pessoas, dizendo que tudo isso é normal, que você não precisa de Deus, que você não precisa de ter essa consciência do que é certo, do que é errado, né? Você pode ser quem você quiser. E aquele que não aceitar está o discriminando, né? Então hoje em dia nós somos taxados de discriminadores. E não é assim, né? Isso aí são todas filosofias distorcidas, ideias distorcidas, ideias erradas. Então esse mesmo mundo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos caminhando, Paulo também vivia na época dele. E o Evangelho nos traz, o papel do Evangelho, da palavra de Deus, é nos trazer de volta à realidade, à verdade, e colocar um ponto final na ilusão. Tudo isso que o mundo está oferecendo hoje em dia para as pessoas que não conhecem a palavra, que não creem em Deus, são ilusão, tá? É pura ilusão. Então a palavra de Deus nos traz a verdade. Então, segundo Ray Stedman, uma citação aqui dele, ele diz o seguinte: o Evangelho descreve o verdadeiro estado do coração humano. Ele desvenda nosso falso e enganoso desejo de insistir em que não há nada errado com a nossa maneira de viver e hábitos pecaminosos, né? Então, essa maneira que nós temos, que muitas pessoas têm, que estão vivendo hoje, de que não tem nada de errado com elas, que elas não pecam e tudo que ela está fazendo é correto, se entrar o evangelho na vida dessa pessoa, ele vai mostrar, como está escrito aqui, né? O evangelho, ele esfrega em nossos narizes a nossa condição ruim, nossa condição desesperada, e que foram os nossos pecados que literalmente pregaram Filho de Deus numa cruz, Jesus numa cruz. Então, o Evangelho tem esse poder de mudar os nossos corações. O Evangelho tem esse poder de fazer nós enxergarmos tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, de que Deus não se agrada, né? A palavra da verdade, o Evangelho tem esse poder. E note que há duas áreas de destaque que sempre são encontradas juntas nas Escrituras. Quais são essas duas áreas? É a palavra de Deus, que é a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus, tá? Então, nós vamos ver que tanto a palavra como o Espírito Santo têm que andar sempre juntos, em comunhão em nossas vidas. Então, ambos, os dois, são absolutamente essenciais. Não há nenhuma salvação sem um destes instrumentos do propósito eterno de Deus. É sempre um erro enfatizar um e excluir o outro. Então não podemos crer só na palavra, a estudarmos somente a palavra e não crer no Espírito Santo, nos seus dons. Ou ao contrário, crermos somente, darmos valor somente ao Espírito Santo e seus dons e não darmos importância à palavra, tá? Os dois têm que andar juntos. Então, algumas pessoas ou grupos cristãos, ou até mesmo igrejas, né, exaltam o Espírito e ignoram a Bíblia, ignoram a palavra. E eles dizem: não precisamos da palavra. Tudo o que precisamos é o Espírito Santo. Temos apenas que confiar em nossos sentimentos e na direção em que o Espírito nos levar. Ora, temos que ter bastante cuidado com esta atitude. Por quê?
Porque esse é um caminho que certamente pode levar as pessoas à heresia, né? A heresia é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É algo que se formou através da palavra de Deus, mas num sentido distorcido. Isso é uma heresia. Então, as pessoas que se afastam da verdade revelada na Bíblia estão propensas a entrarem em todo tipo de confusão. Muitos cristãos começaram com seriedade, né? Quando escolheram o caminho com Jesus, quando escolheram seguir, quando escolheram começar uma caminhada com Cristo, começaram bem, mas caíram sob a mágica de um falso Messias, um falso profeta, que alegou falar em nome do Espírito de Deus, mesmo contrariando o claro ensino da palavra. Então veja bem qual é a importância de nós conhecermos e estudarmos a palavra de Deus. É que quando uma pessoa vier nos falar que é um profeta, que é o Messias, uma pessoa que vier falar em nome do Espírito Santo e falar algo que não bate com a palavra de Deus, algo que não está ali na Bíblia, se ele está falando algo que está distorcendo, uma heresia, então nós sabemos que aquela pessoa é um falso profeta, tá? Agora, se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não conhecermos o que está escrito nos evangelhos, na Bíblia, nos ensinamentos, como nós poderemos então julgar se o que aquela pessoa está falando é verdade ou não sobre Deus? Então, esse é uma das importâncias de conhecermos a palavra de Deus. Agora, no entanto, também há um grande perigo em seguir a palavra e rejeitar o ministério do Espírito Santo. Então, há muitas igrejas ortodoxas em sua adesão à palavra, ou seja, estudam a palavra com muito afinco, né? Com muito comprometimento. Tem ali um estudo rigoroso na palavra de Deus, mas são completamente desprovidas do que? Da frescura. Aqui é a frescura de frescor mesmo, tá, pessoal? Não é aquela palavra que às vezes a gente usa, que coisa fresca que você está fazendo. Não, é de frescor realmente, uma coisa que nos traz aquela sensação de liberdade, de algo novo, né? Então, as pessoas que ficam somente na palavra e rejeitam o Espírito Santo, o ministério dos dons do Espírito Santo, elas não vivem essa frescura, essa vitalidade do Espírito, né? E nessas igrejas que são assim, o culto se torna o quê? Um culto mecânico, né? Um culto sem vida, estéril, onde as pessoas cumprem seu dever cristão, que está ali na pauta, né? Sem demonstrar nenhuma motivação, sem demonstrar satisfação, amor, carinho ou até alegria. Então o Espírito interpreta a palavra. E a palavra se torna o quê? Fresca e vital quando o Espírito de Deus está presente. Então, sempre que nós vamos aprender da palavra de Deus, sempre que nós vamos estudar da palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo tem que estar presente, para que ele possa ministrar, para que ele possa nos ensinar, para que ele possa interpretar para nós e revelar quais são os ensinamentos, os mistérios da palavra de Deus para nossas vidas. Então é através do Espírito Santo que Jesus Cristo transpõe as páginas da Bíblia e permanece como uma presença viva em nossas vidas. E essa é a missão do Espírito: tornar vivas as páginas da Bíblia em nossa experiência cotidiana. Ou seja, que a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, ele venha nos revelar uma porção nova, um ensinamento para aquele dia que nós iremos viver, né? E sempre que nós lemos e aprendemos da Bíblia, seja algo novo, algo que a gente possa sentir prazer em estar ali ouvindo, crendo e vivendo. É a palavra de Deus que identifica o Espírito e valida sua voz dentro de nós. O Espírito de Deus jamais vai nos indicar algo que viola o ensino da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo nos orienta, tudo aquilo que o Espírito Santo nos mostra,
Está tudo contido na palavra de Deus. Jamais o Espírito Santo vai nos revelar algo, nos ensinar algo que não esteja dentro da palavra de Deus. Então, Paulo deixa muito claro que não devemos apenas ouvir a palavra da verdade, mas também temos que agir em conformidade a ela, né? Foi aquilo que eu falei. Nós temos que ouvir, crer e praticar. E segundo Ray Stedman, crença, você crer, resulta em mudança em si mesmo, conforme a realidade daquilo que você acredita. Então, por exemplo, se eu acredito hoje que eu posso ser um corredor maratonista, eu tenho essa crença. Então, essa crença vai resultar em o quê? Numa mudança em mim. Eu vou começar a me alimentar diferente, eu vou começar a praticar exercícios, eu vou começar a correr, eu vou começar a mudar meus hábitos para que eu realmente me torne aquilo que eu estou acreditando que eu possa ser, um corredor. Então, tudo aquilo que eu acredito, em que eu acredito, tem que haver mudança. Então, se eu acredito na palavra de Deus, se eu acredito no Espírito Santo de Deus, isso tem que fazer mudança em mim. Ok, pessoal? Então, é aquilo que a palavra nos ensina. Eu posso vir e devo, não só posso, mas devo vir para Cristo da maneira que eu sou, a maneira que eu estou. Porque muitas pessoas, desculpa, quando você vai evangelizar, quando você vai conversar com elas a respeito da palavra de Deus, do Evangelho, elas falam: não é hora ainda de eu ir para a igreja, não é hora ainda de eu aceitar a Cristo, porque eu peco, eu sou pecador, minha vida é uma vida mundana, eu bebo, eu fumo, eu isso, eu aquilo, enfim, eu não posso. Pelo contrário, é aí que você deve ir, é aí que você deve aceitar a Cristo, a palavra de Deus, ao Espírito Santo do Senhor. Porque é a partir dessa crença sua que vai haver mudanças na sua vida. Não queira você primeiro falar: não, eu vou deixar tudo por minha conta, tudo aquilo que Deus não deseja em minha vida, eu vou deixar por conta própria, eu vou me esforçar e vou deixar. E aí quando eu estiver pronto, eu vou para Deus. Não, queridos. Você nunca irá para Deus então. Você tem que ir para Deus, na presença dele, da maneira que você está. E a partir da sua crença, vai começar a haver mudanças na sua vida. Ok, pessoal? Então, nós estudamos a primeira parte aí, só relembrando, né, do versículo 13, que é a palavra da verdade. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Aí, continuando, a parte B do versículo 13 diz assim: tendo nele também crido, né? Vocês creram em quem? Na palavra da verdade, no evangelho e em Cristo. Então, vocês creram em tudo isso, então vocês foram o quê? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, nós fomos selados pelo Espírito. É isso que nós vamos ver agora nos versículos 13 e 14, né? A segunda parte do versículo 13 e o versículo 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, mais uma citação aqui de Ray Stedman que diz o seguinte: esta é uma referência à antiga prática, né, de selagem de cartas ou outros objetos com um fecho oficial de cera. Então, a utilização desse tipo de selo denotava três conceitos: autenticidade, apropriação e preservação. Ou seja, antigamente, vamos supor um rei, um exemplo. O rei ia enviar uma carta a alguém muito importante de outro reinado, por exemplo. Então, o que o rei fazia? Ele escrevia a carta, dobrava, colocava dentro ali do envelope, e aí, no fechamento do envelope, derramava a cera quente e ele tinha um anel, o anel real, um anel que só o rei tinha, né? com relevo que só o rei tinha. Ele fazia o quê? Com o anel dele, ele punha na cera quente ali, então havia selado, ele selou aquele envelope para que ninguém pudesse violar aquele envelope, né? Para que quando a pessoa recebesse, a pessoa tivesse certeza que ninguém abriu, ninguém violou,
e para a pessoa ter a certeza também que aquilo realmente foi algo que o rei escreveu. Por quê? Porque tinha o selo real dele, né? A marca do anel dele, entendeu? É isso. Então, da mesma forma, ao sermos selados pelo Espírito Santo, fica claro que a nossa vida pertence a Deus. Então, o Espírito Santo em nossa vida é o selo que Deus colocou em nós, que nós agora pertencemos a Ele, né? Nós não podemos ser violados. O Mestre, o Senhor, realmente Ele nos escolheu e agora somos propriedade dEle, né? Como propriedade dEle, nós devemos ser o quê? Preservados. Bom, vamos ler aqui agora alguns versículos de 1 Coríntios, desculpa, capítulo 6, versículos 19 e 20, e depois vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então, 1 Coríntios diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, né? Então ele está dizendo, Paulo dizendo à igreja de Coríntios, olha, prestem atenção, porque vocês que aceitaram a palavra de Deus, aceitaram o evangelho e receberam o selo do Espírito Santo na vida de vocês, vocês não pertencem mais a vocês, agora vocês pertencem a Deus. A vida de vocês agora é de Deus. O corpo de vocês agora é de Deus. O pensamento de vocês agora deve ser de Deus, porque vocês foram comprados com alto preço, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Filho de Deus pagou um alto preço, a vida dele por nós, cada um de nós. Então agora nós temos que fazer o quê com esse nosso corpo? Nós temos que, com o nosso corpo, com tudo que nós fizermos, glorificar a Deus. Ou seja, tudo que eu fizer em minha vida tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. E o versículo 16 de Romanos 8 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, quando Deus nos cela com o Espírito Santo de Deus, ele confirma com nós mesmos, nossa alma, nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, né? Nós somos escolhidos por Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sei que viverei a eternidade junto com meu Senhor. Então, Deus quer você e eu para sempre. Então, ele resolveu marcar as nossas vidas, mostrando que nós somos o quê? Posse dele. Nós somos posse de Deus. E como fez isso? Ele fez derramando um pouco da porção da sua própria essência, né? Um pouco da essência do próprio Deus em nós. Qual que é essa essência de Deus que está em nós? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, quando derramado sobre nossas vidas, é um pouco da essência de Deus que está em nós. Ok, pessoal? Isso é muito importante. O Espírito Santo, sentir o Espírito Santo, sentir a presença dele, sentir que a cada momento você está sendo ministrado por ele, direcionado por ele. Enfim, é algo tremendo em nossas vidas, né? Assim que quando você acha que você vai fazer alguma coisa que está errada, é o Espírito Santo que está ali falando com você. Não faça. Isso não é da vontade de Deus. Então ele ministra em nossas vidas a todo tempo. E o versículo 14, parte A, diz assim: que é a garantia da nossa herança. Quem que é a garantia da nossa herança? O Espírito Santo de Deus, ao qual nós somos selados, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Quem é a redenção? É o nosso arrebatamento. Quando Jesus voltar para nos arrebatar com ele nos céus, será a nossa redenção. Então, o Espírito Santo de Deus é o quê? É o selo, é a garantia que nós iremos ser arrebatados, né? Nós seremos arrebatados, nós teremos a redenção da nossa vida através do Espírito Santo.
Então, Paulo usa o conceito do Espírito Santo como garantia, que no grego, né, é arrabon, significa um pequeno depósito ou primeira parcela, a entrada, né? E é o que acontece. Por exemplo, quando ao comprar um carro, você assina um papel, assina um contrato ali e faz um depósito, você dá uma entrada de pequeno valor. É para garantir a negociação. Então, quando você vai comprar algo financiado, por exemplo, você assina um contrato e dá uma entrada. Então, você está garantindo aquela negociação. Então, é o que Deus fez com nós. Essa pequena entrada que Deus nos deu é o Espírito Santo. E ele garante a negociação, que é a vida eterna com Ele. Então, o fruto, né, que o Espírito Santo gera na nossa vida, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, ele gera em nós um fruto. E como a gente reconhece esse fruto do Espírito? Porque esse fruto nos traz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Isso tudo está lá em Gálatas, os frutos do Espírito. Está em Gálatas 5, né, versículo 22 e 23. E além de tudo isso, que Deus nos faz gerar todos esses sentimentos, essas qualidades, nós temos a certeza da salvação, né? A gente crê que realmente seremos salvos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 11, a gente vai ler, tá? É a primeira parcela do que está por vir. O Espírito Santo é o depósito de uma experiência muito maior, ampla e rica com Deus, quando estivermos no céu com Ele por toda a eternidade. Né? Então, o Espírito Santo é somente uma pequena parcela daquilo que nós viveremos e sentiremos quando estivermos na eternidade com Deus. Então, vamos ver agora aqui o que 2 Pedro diz sobre a salvação. Então diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. E por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo de Deus nos traz todas essas qualidades, a qual nós, aumentando elas a cada dia em nossa vida, estando presente, aumentando elas, é as que vão nos garantir a nossa entrada no reino eterno. Bom, e o finalzinho aí do versículo 14b, né, nos diz o quê? Que tudo isso aqui
nós lemos, né? Que o Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, daqueles que pertencem a Deus, e tudo isso é para o quê? Final, propósito, para o louvor da glória de Deus. Então, quando vemos a ação e os benefícios que cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, quem que são as pessoas da Santíssima Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, quando nós vemos aí o benefício que todas elas têm realizado em nossas vidas, não nos resta nada a fazer a não ser glorificar a Deus. E além disso, viver para o louvor da glória de Deus não é somente adorá-lo com nossas palavras e ações, mas também levar outros a vê-lo e adorá-lo. É uma citação de John Stott. Então, não é só para mim, né, que o Espírito Santo de Deus me selou, ele é a minha confirmação, minha autenticidade, ele é minha garantia que eu irei viver a eternidade com Cristo. E para que eu faça isso, eu tenho que louvar a Deus. Tudo isso foi feito por Ele, para que eu faça agora o que por Ele? Por Deus, louvar a Ele, né? Não é só simplesmente então eu louvar a Deus, mas levar outras pessoas também a louvar a Deus. Então, como a palavra de Deus nos diz, nós temos que ser como fontes de águas vivas que jorram para matar a sede de outros. Então, tudo isso que eu estou aprendendo, esses cursos, todas essas palavras edificadoras que Deus tem me ensinado, eu não posso guardar somente para mim. Eu tenho também que conversar com outras pessoas sobre isso. Eu tenho que ensinar, ou tenho que pelo menos orientar ou apontar para o caminho certo. O que eu não posso é ficar calado. Eu tenho que deixar eu ser usado por Deus como um instrumento precioso nas mãos do Senhor, ok? Então eu estarei louvando e glorificando a Deus quando também eu estiver evangelizando ou ensinando a palavra a outras pessoas. Então nós deveríamos, né, acordar todas as manhãs e dizer a nós mesmos: eu sou um filho de Deus. Os meus pecados foram perdoados e fui aceito na família dele, né? Fui adotado, fui aceito na família de Deus. E Deus colocou em mim seu espírito. E eu estou preparado para enfrentar o que vier pela frente no dia de hoje. E essa é a verdade que transforma as nossas vidas. É onde encontramos os recursos, né, as forças, a esperança para enfrentar os problemas que nos cercam a cada dia. E isso não é uma mera teologia, né? Ou seja, não são aqui palavras de cursos motivacionais. Existem muitos cursos motivacionais hoje em dia, né? Vá lá, porque você é o cara, porque você consegue tal, isso, aquilo. Não, não é uma mera teologia, não é um mero, são palavras para te incentivar, tal, não. Realmente, você crer em Deus e você ter a certeza que o Espírito Santo habita em você, que você foi selado para a honra e glória dele, é você realmente saber que o que vier pela frente no seu dia, você tem Deus contigo ali para poder orar e poder dialogar e poder ouvir e ver o que Deus vai orientar você a fazer. E problemas na nossa vida nós temos, né? Todos os dias acontece algo que você tem que tomar decisões, acontece algo para você resolver. E a palavra de Deus nos ensina que nossa vida, assim, a partir do momento que nós acreditarmos em Cristo, nós escolhemos a palavra como sendo o nosso manual da vida, Cristo como sendo nosso Salvador, ele não disse, não prometeu para nós que nossa vida seria um mar de flores. Ele nos prometeu que nós poderíamos vencer todas as coisas. Iríamos passar por dificuldades, provações, enfrentar problemas. Mas ele disse: assim como eu venci o mundo, nós também podemos vencer.
Ok, pessoal? Então, o que nos faz a cada dia nós enfrentarmos os problemas que a vida nos coloca, né? É o Espírito Santo de Deus. É essa fé na palavra de Deus, no Espírito Santo e no Senhor. Essa é a verdade que vai moldando e transformando as nossas vidas. E, enfim, pessoal, é isso, tá? Hoje aí nós conseguimos acabar um pouco antes, né? Não ficamos aqui 1 hora no curso. Então, espero que hoje você tenha aprendido aí um pouco mais de como Deus colocou o selo dele em mim e em você, né? Então Deus nos marcou, nós temos essa marca, o Espírito Santo dele, que é o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Promessa da vida eterna. A promessa que se hoje ou amanhã eu e você morremos aqui nesse mundo, nessa vida, que nós não iremos ficar mortos. Nossa alma, nosso espírito não irá ficar morto. Nós iremos ressuscitar. Iremos viver um dia eternamente com Cristo. Então essa é a nossa esperança, né? Porque quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, quem não crê em Cristo, quem não crê em Jesus, quem não crê no Espírito Santo, que esperança que tem após a morte? Que filosofia que essas pessoas vivem? O que foi ensinado para elas da vida após morte? Querido, se você não crê dessa forma que eu estou aqui falando através da palavra de Deus, né? Não são palavras inventadas por mim, mas é o que está escrito na palavra do Senhor na Bíblia. Tem algumas aulas do curso de escatologia que eu falo, dedico essas aulas sobre vida pós-morte, tá? Então, se você tem algumas dúvidas do que acontece, né, com nossas vidas após a nossa primeira morte, que é a morte física, você pode ir lá na playlist do curso de escatologia, você vai achar lá a lição que vai falar sobre vida pós-morte. Tá ok, pessoal? Mas enfim, como nós temos um tempinho aqui ainda, quero comentar com vocês sobre o que mais tem, assim, me preocupado, né, nesses últimos dias, porque nós temos visto tantas coisas acontecerem pelo mundo, além do controle, né, do domínio sobre a população que está sendo imposta e colocada em muitos países, tipo o Vaticano, né? O Papa agora ele deu uma ordem que para as pessoas entrarem na cidade do Vaticano tem que ter o passaporte verde, né? Passaporte verde, o que é? É o passaporte que indica que você tomou, né? Aquela picadinha. Na Itália também fiquei sabendo essa semana, passou, que teve uma nova lei, uma nova regra, que os funcionários que não tomaram a picadinha, que não têm o passaporte verde, eles não podem trabalhar. A empresa não pode demitir, né? A lei é essa, a empresa não demite você. Só que você também não trabalha e não recebe. Não entendi. Então, qual que é o objetivo? Eu não posso trabalhar, não vou receber e sou mandado embora. Então, eles estão o quê? Me obrigando, né, a tomar, certo? A ter o passaporte. No Canadá também, eu vi essa semana uma reportagem de uma mulher que foi presa, inclusive, na frente dos filhos, né, por ter violado o acesso a um lugar que só poderia estar se tivesse o passaporte verde. Ela não estava. Foi presa. Enfim, isso está acontecendo gradativamente em alguns países e eu creio que tudo isso é uma preparação para o sistema que está para ser implantado, né, que é o sistema do anticristo. A gente sabe que o sistema do anticristo vai sim controlar a população, vai ter um controle sobre a humanidade. A própria palavra nos fala que quem não tiver a marca da besta
não poderá comprar, não poderá vender, né? E a marca da besta, na verdade, é um sistema, né? A Bíblia nos fala sobre o número 666, mas não vai ser aquilo que nós talvez pensávamos há muitos anos atrás, né? Que deveria ser tatuado na nossa testa, na fronte ou na palma da mão aqui, na fronte da mão, o número 666. Não, queridos, isso aí já não existe. Vai ser um sistema. Nós não sabemos ainda qual será esse sistema, mas é um sistema de controle e de compra e venda, né? Assim como hoje nós utilizamos aí cartões, celulares, relógios para poder pagar como se estivesse utilizando cartão de crédito, daqui a alguns anos a gente vai ter aí um chip, um microchip. E a gente vai ter toda a nossa identificação nesse microchip, nossos dados e também questão do pagamento, né? E aí sim, eu creio que quando chegar isso e esse microchip tiver que ser implantado em nós, essa será, eu acho que a marca da besta. Então isso é uma coisa que preocupa muito, está andando, caminhando muito rápido. E outra coisa que também me preocupa muito é o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Nós estamos passando aí por várias mudanças no planeta e tudo isso está muito bem evidente, né? Você pode procurar no YouTube, no Google. E assim, o último acontecimento aí durante essa semana aí é o, o vulcão, né, que voltou à atividade na região lá de La Palma, na Espanha, costa costa oeste, norte da África, né, onde tem as Ilhas Canárias ali. O nome do vulcão é o Cumbre Vieja e ele entrou em erupção e não para, né? Está abrindo mais bocas ali e tem toda a lava caindo no mar e tem fissuras pela ilha. E dizem que há estudos, não de hoje, mas estudos já de anos atrás. Inclusive, eu vi essa semana no YouTube uma reportagem do National Geographic, que se aquela ilha realmente partir, aquela ilha não aguentar tanta pressão e partir e vir a cair no mar, metade daquela ilha vir cair no mar, são aproximadamente 500 metros, não, metros não, 500 quilômetros, 500 quilômetros cúbicos, né? Largura, altura, comprimento, um bloco de 500 quilômetros cúbicos, cair na água, cair no mar Atlântico no caso, pode gerar um tsunami, um mega tsunami, uma onda, né? Um deslocamento de água, uma onda enorme. E que essa onda, em questão de 8 horas aproximadamente, pode chegar a toda a costa, né, dos Estados Unidos, toda a costa ali da América Central, e inclusive toda a costa aqui do Brasil, atingindo mais a região do norte e nordeste. Então é algo preocupante, porque se isso realmente vier a acontecer, e não está descartada essa hipótese, muitas e muitas pessoas morrerão. Milhões de pessoas morrerão, tá, pessoal? Então, eu vi outra reportagem ontem, uma pessoa que estuda somente a parte dos tremores, né, dos terremotos no mundo inteiro, tem umas ferramentas que mostram. E se você vê a quantidade, houve milhares de terremotos em questão de horas no planeta inteiro. Praticamente todos os continentes tiveram terremotos. Então, quer dizer, parece que a Terra está sendo sacudida de dentro para fora, né? Então, preparem. O meu conselho para vocês: preparem o espírito de vocês, queridos. Aqueles que ainda não creem em Deus, aqueles que ainda não creem na palavra da verdade, aqueles que não creem em Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo na promessa de Deus. Creiam, porque a única certeza que nós podemos ter daqui para frente é a esperança da vida eterna. Porque aqui nessa terra nós realmente não sabemos o que pode acontecer nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um mês, ou um ano, ou 10 anos, tá? Tudo pode acontecer. Eu que tenho seguido e visto bastante coisas, tudo pode acontecer, tá? Não estou falando isso para ser sensacionalista, não estou falando isso para fazer vocês ficarem com medo ou aterrorizados de forma nenhuma. É um alerta que eu estou dando que o que nós devemos fazer é confiar na palavra de Deus e ter Deus sobre nossas vidas
e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, pessoal? Vamos estar orando então para finalizar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem até aqui nos abençoado, até aqui derramado a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. O Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo mal, toda enfermidade, Senhor. Todas as armadilhas, Senhor, do inimigo contra nossas vidas, nossas almas. O Senhor tem nos livrado dos roubos, assaltos e furtos, incêndios, ó Pai, perigos escondidos. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor continue nos alimentando com Tua palavra. Que a cada dia a nossa fé, nossa esperança, Senhor, o fruto do Santo Espírito possa aumentar em nossa vida, Pai. Que nós possamos ter a certeza que fomos selados com o Teu Santo Espírito, que a nossa herança é a garantia da nossa herança. Pai, muito obrigado por tudo. Pai, nos abençoe mais uma semana. Que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a semana que vem, se Deus quiser. Não esqueçam de compartilhar aí com as pessoas que vivem ao seu derredor, né? Seus amigos, seus parentes, seus colegas, né? Todos aqueles que precisam aprender também da palavra de Deus, tá? Um grande abraço para todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.